Então a gente chegou, como eu disse aqui, no último domingo de janeiro. Eu acho que o século XXI veio se responsabilizar, se encarregou de explicar porque janeiro chama janeiro. Eu estava pensando nisso, né? Ó, o 13º que você tinha já se foi. O ano já foi. As férias de muitos já era, né? Acho que é por isso. Eu não vi esse mês passar. Não sei vocês. Tem uma teoria doida que diz que, inclusive, o tempo está durando mais. Não é verdade, tá? Não é. É a mesma coisa. Sol, noite, 24 horas. É a gente que tem muita coisa para fazer, muita demanda, ansiedade no peito. E, como eu disse para vocês, a palavra de hoje ela quer perpassar exatamente por essa questão de que é meio que natural nessa época do ano, né? E está certo. Eu acho que é natural a gente fazer essa releitura do que passou, né? No mínimo, a gente tem que agradecer a Deus, porque todos aqui somos sobreviventes a mais um portal, do 25 para o 26. Glória a Deus por isso. Isso quer dizer muita coisa já. A gente chegou aqui, e foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui, como diz a música antiga. Que a graça e a força de Jesus Cristo nos capacite, nos livre do mal, nos fortaleça para a gente enfrentar esse ano aqui. Amém? Todos os anos são desafiadores, cada um tem a sua história, tem seus percalços, suas reconstruções, readaptações, sonhos e tudo mais. A molecada que diretamente, né, alguns mudam de escola, mudam de turma, tanta coisa nova, tanta coisa para a gente encarar. E a gente vai traçando esse paralelo, né? O que fica para trás, o que fica e o que vem de novo, né? Só que estou querendo lembrar aqui também que o Rafa, a Mônica e a Jô fizeram aniversário essa semana, né? E hoje é aniversário dessa cidade aqui, né? 472 anos. Aí, paulistanos, ou que nem eu, assim, que vem do interior, mas está mais aqui do que lá. Parabéns para vocês, né? Mais um ano que essa cidade atravessa. Quanta história. Mas então, nessa vibe aí, como diz a turminha, de estabelecer e pensar, né, nesse suposto imaginário portal do 25 para o 26, nessa travessia que a gente faz, que para mim é natural, esse sentido e esse espírito de passar régua, né? Como a gente aqui costuma dizer em São Paulo, né? Até os meninos brincam, né? Quando você vai chamar o garçom para passar a régua, eles falam assim, por exemplo, Vladivostok, e ele entende, né? O símbolo do passar a régua. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo nesse inteirinho de final de dezembro para cá, de pensar e repensar sobre algumas coisas, né? Estava falando agora com o Gu, por exemplo, ano de vestibular, Natan também. Rapaz, enfim, então tantas coisas para a gente pensar, de âmbito super pessoal e etc. Né? Pensar no que precisa ser deixado para trás, como eu já disse aqui, no que pode ser aprimorado e no que vem de novo. E nesse passar da régua, a gente pode pensar nos próximos passos, que é o que a gente vai fazer aqui no sábado. Né? Exatamente isso. Pensar no que ficou, pensar no que precisa ser modificado, pensar no que precisa ser aprimorado, pensar no que o Senhor pode introduzir, e dentro de tudo que a gente está dizendo aqui. E é nesse exercício, que me parece natural, como já disse, que a gente lida com uma palavrinha, moçada, que não é nada fácil. Expectativa. A gente sempre está passando por ela. A expectativa que eu tenho por mim, a expectativa que eu tenho pelo outro, a expectativa que eu acho que as pessoas têm de mim, as expectativas que, enfim, expectativas. E nessa mensuração aí do passar a régua, né, a gente vai avaliando, né, essas expectativas. E às vezes elas estão baixas. Não estou assim muito crente que vai mudar muita coisa. Ou elas estão altas. Não, vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo. Daí a gente pode nascer dentro do nosso peito outra palavrinha comum de todos nós, que a palavra de Deus gosta de citar, inclusive, porque isso gera ansiedade. E a ansiedade é uma sabotadora de nós mesmos. E a gente gosta da comida para esse negocinho. E a gente vê isso sendo retroalimentado dentro da gente. Expectativa que gera ansiedade. Medo. Angústia, dor no peito do que vai dar certo. Será que vai rolar? Será que vai dar certo? Será que vai dar pé? E sem dúvida o nosso mundo hoje vive por uma fase muito obscura, não é? Esse final de ano para cá,
eu estou falando agora do cenário macro, né, como a gente costuma dizer. O que a gente tem vivido aqui é uma fase muito obscura, uma fase de muita tensão, um cenário que tem gerado bastante apreensão, desde os maiores mercados de trabalho do mundo ao coração de cada um de nós, sobre essa coisa do que pode acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. E, sem dúvida, isso retroalimenta, como eu acabei de dizer, insegurança, medo, angústia, receio. Para tudo. Quer fazer isso comigo? É bom, faz assim, ó. Antes da gente ser engolido por essas expectativas e demandas e ansiedades, eu quero dar 3 dicas. Esse é o meu sermão. Vocês sabem, né, gente, que sermão bom é aquele que a gente prega para a gente mesmo, né? Então, eu estou aqui partilhando com vocês 3 dicas que eu quero seguir. E como pastor dessa igreja, quero passar para vocês. Primeira dica, primeiro texto. As 3 dicas têm que estar baseadas na palavra de Deus, obviamente. Pode colocar o próximo ali. Que está no texto de Mateus 28, 20, que a gente já falou aqui. Gente, isso não é café pequeno, isso não é pouca coisa para a gente enfrentar as nossas expectativas e demandas. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Podemos ler juntos, igreja, é tão bom, isso nos fortalece. Vamos lá? O contexto é, Jesus está para ir embora, motor ligado que vai levar para o céu. 11 reunidos, o 12º já não estava mais lá. Vocês vão para o mundo, e isso não é só para a Ilana, que está lá perto do Nepal hoje, a nossa querida missionária. É para todos nós, é importante entender isso. Se você faz home office, é para você também. Esse vai... espalhe a graça. Esse mundo precisa conhecer da salvação que vocês viveram comigo nesses 4 anos. Esse mundo precisa conhecer o que vocês estão vendo aqui, um homem que venceu a morte, está ressurreto, que é o Filho de Deus. Então vão agora, vão e falem, testemunhem, glorifiquem, e façam testemunhas, e façam discípulos. E aí ele está para ir embora, então os discípulos devem ficar atônitos. Mas ele está indo embora, ele já tinha falado isso antes, e a gente está vendo que ele vai embora, mas ele deixa essa palavra. A gente estudou alguns anos atrás, e algumas vezes na vida você deve ter estudado o livro de Mateus. Eu torço para chegar no versículo, mas são 28 capítulos bem escritos sobre uma história incrível, mas que acaba aqui. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Todos os dias o Senhor é conosco. Dentro dessas expectativas que vão querer morder sua orelha, seu pé, seu calcanhar. Dentro dessas demandas que a gente tem que responder. Quantos de nós são pães e... não sei como seria o contrário. Que tem que dar conta de tanta coisa, de tantas resoluções. Lembre-se disso. Esse dia que você achou que não ia passar nunca, ele estava lá. Amém? Ele está aqui, continuará conosco. Glória a Deus por isso. Lembrar que Ele, que é a única fonte de vida, de suficiência total para nós, estará conosco todos os dias. Segunda dica, Provérbios 16:1. Muito bom para final de ano e começo de ano, lembrar disso. Vamos ler juntos já desde cara? As pessoas... O que seria a interpretação desse texto? Cabe a nós vir aqui no sábado, planejar, abrir a agenda, botar data, botar horário, fazer orçamento, etc, etc, etc. Gosto de usar esse exemplo aqui. Gente, novembro de 2019, a gente estava com uma liderança assim de umas 10 pessoas. E final de novembro, a agenda de 2020 estava completamente pronta. A gente vai sentar agora para fazer a nossa. Cada tempo, é uma coisa. A gente estava com muitos focos lá. Mas a gente sabe o que é isso? Para mim, era uma grande vitória. Conferência missionária, e start, e tananã, e tananã, tananã. Muitos irmãos que hoje nem estão conosco aqui. Por quê? O que aconteceu em 2020? A igreja fechou. O conselho não se reuniu mais.
A agenda eu enrolei e botei no saco. Mudou tudo. Estava errado fazer planejamento? Alguém pode trazer uma interpretação muito herética para você, falando, não, o Senhor vai revelar, vocês foram assim, não deviam ter tomado as decisões. Não, cabe a nós, Deus nos fez assim. Olha lá para o Adãozinho, botou nome, cuidou do jardim. Cabe a nós fazer planos, continue fazendo os planos sim, à luz do Senhor, sobre a graça de Deus. Pense sim no curso que você vai fazer para o vestibular, pense, organiza a tua vida aí com raça. Mas o imponderável está nas mãos do nosso Pai, o mesmo que vai continuar aqui conosco. Então fica tranquilo, porque essa resolução que parece que deu tudo errado, mesmo que você fez tudo certo, Ele está presente. Ele está aí. Amém? Você já teve alguma vez na vida, tem que falar por mim, a impressão que você fez tudo errado, que você escolheu a casa errada, etc, etc, etc. Esquece. O Senhor está presente. Se você levou diante de Deus, é assim que Tiago nos ensina, né? Quando você for na cidade, for trocar, fazer aquilo, fazer negócio, apresenta diante do Senhor e fala, se Deus quiser. Não é assim que até o brasileiro gosta de dizer? Se Deus quiser, está certo. Está certo. Aí você fez o que Deus quiser e deu errado. Eu falei, mas o que Deus quis aqui? Calma. Esse é o mundo onde existe o imponderável, onde existe pandemias, onde o rio enche, onde etc, etc. Somos finitos, mas a graça de Deus se manifesta na nossa finitude. Amém? Ele vai continuar sempre sendo o alfa e o ômega. Sempre. Sempre. E por fim, Romanos 14, 21. Vamos ler juntos? Tá. Mais ou menos da época dessa música, tinha uma musiquinha do He-Man, que eu acho que o Leoto lembra. Vem, vence o mal, aquece o temporal. O Éder lembra aqui. Comecinho da década de 80. Isso estava na Bíblia, não foi o He-Man que ensinou, não. Esse negócio não é simples, não. Por isso que eu quero me debruçar um pouco mais com vocês aqui. Brainstorm rapidinho. Por que é tão difícil isso? Por que é tão difícil a gente pagar o bem com o mal? Quero ouvir você. Quero ver vozes corajosas aqui. Hã? Exato. Por que a gente tem que combater o mal com o bem? Eu já dei um ato falho aqui. Hã? Por quê? Hã? Fala, filha. Olha como minha esposa é corajosa, porque o coração dela é ruim. Eu podia falar, é verdade. Não é verdade. Isso chama xiste, tá? Quando a gente faz piada com as coisas ruins, porque é verdade. Por isso que é difícil. Nosso coração não se afina com a bondade. Por isso que a gente se converteu um dia. A gente está num caminho de transformação. Sempre. Por isso que o sangue de Jesus é tão poderoso que está sobre a nossa vida até o dia que a gente for embora desse planeta. Porque Deus precisa sempre nos ver através do sangue do Filho. Porque o nosso coração não tende a isso. Na minha leitura, a gente tem vivido um momento, eu já até falei aqui, peculiar no mundo sobre essa questão. Onde me parece que aquele apontamento profético, escatológico, ou seja, falando do futuro, quando Jesus diz lá, pode colocar ele em Mateus 24, 12, a maldade vai se espalhar tanto, mas tanto, que o amor de muitos se esfriará. É possível que no século II alguém falou, é verdade. E a gente está em 2026 e fala, parece que é mais verdade que no século II, eu não sei. Cada era, cada década, cada geração viu aí isso aqui escrito de alguma forma. Aí eu vou falar por mim, e acho que de repente eu posso até falar por algum de vocês. Eu não sei se é o excesso de mídia, mas me parece que a gente tem colhido tanta coisa ruim. E é de admirar o quanto que a gente vai andando para trás. E com tudo que a gente aprendeu, a gente ainda faz guerra. E aí vai, tanta coisa. E vocês têm essa impressão? Talvez o pessoal que viveu um pouco mais, tem alguns que viveram até bem mais que eu aqui, são mais experientes. Vocês têm essa impressão do desrespeito? Do desacato,
da falta de filtro em falar o que dá na cabeça. Eu vi o Ulisses brincando com a Paty, falou, agora, quando ela entrar no metrô, alguém tem que dar o lugar, porque, né, o bacuri está para sair. É possível de você ver essa cena no metrô, no ônibus, e tem uma mulher grávida assim e ninguém dá lugar. Não é verdade? Eu vou falar de 2 cenas que alimentaram esse sermão aqui com vocês hoje. Além de pensar em tudo isso aqui que eu falei para vocês até aqui. Uma delas foi uma cena, o Natan e a Marina estavam perguntando para a gente no começo do ano, papai, por que a gente não vê o Big Brother? A gente deu lá as nossas posições, a gente não gosta, não curte, não acha que é legal, etc, etc, etc. Tudo que vocês talvez concordem comigo, ou não, também não tem problema. Mas eu falei, que eu lembro que uma psicóloga amiga minha me falou, né? O Skinner, que é um psicólogo famoso, que desenhou o Big Brother, só que era com ratos. Então, você colocava uma gaiola com ratos, aí você tirava a comida, via a reação. Você botava água em um, tirava a ratinha que estava no cio e botava do outro lado, e via os ratos. Né? E aí eles começaram a treinar isso com gente. E aí isso virou um programa de TV. Tudo bem, você gosta, não tem problema. Mas por que o Natan perguntou? Por causa do Edilson. Vocês sabem quem é o Edilson Capetinha? Ele é um ídolo para nós, corintianos. Do nosso primeiro título em 2020. 2000, perdão. Há controvérsia, né, juiz? Tá certo. Tudo bem, a amizade continua mesmo. Mas, porque a gente gosta, né? A gente quer ver o Capetinha. Aí o Natan falou, eu quero ver, eu vou ver o Big Brother por causa do Capetinha. Não, filho, não veja, não. Aí veio para mim, em alguma dessas mídias aí, aquela imagem do Henri Castelli. Quem viu isso aí? Que ele teve uma convulsão na tal da prova do líder. E isso aí é pura ciência do Skinner, pura prática de laboratório. Coloca o ser humano numa posição fixa até ele não aguentar mais. Para aí, então, ele é o líder e talvez ganhe um carro, não sei. Ganhou um prêmio. Tinha um prêmio aí. Pois é. Aí estava aquela roda dos meninos, aí o pessoal vai dando para trás, não aguenta mais. O menino cai, tem uma convulsão, isso mata. O que aconteceu com as pessoas que estavam lá naquele negócio em volta? Ninguém pula para ajudar o cara. Ele está morrendo. Não sei se você já viu alguém tendo convulsão, é muito triste. Moço jovem, forte, bonito, morrendo na frente deles. Porque se eles saem dali, eles perdem o prêmio. Eu acho que tem a ver com isso que Jesus falou. Não tem sentido, até que um moço pula, né? E eu acho que por desencargo de consciência ele abana a camiseta, mas pelo menos assim, eu pulei. Eu não sei se ele se arrependeu, mas ele fez isso. Mais um. Outros podiam ter feito. Essa foi uma cena que me atingiu assim e mostra, gente, o que a gente está vivendo? E eles sabem que aquilo está indo para âmbito mundial. Eu acho que há muitos anos atrás o cara pularia por isso, com vergonha. Não, eu vou salvar o cara, ele está morrendo. Ninguém queria pular, mas a gente vai pular para salvar o cara. Hoje não, o cara fica no lugar e deixa o cara morrer. É importante para a gente ver, porque essas manifestações sociais querem dizer muito sobre o coração do homem, do século XXI. E eu quero te dar falar uma informação importante. Mesmo muitos de nós que nascemos no outro século, nós somos pessoas do século XXI, então quer dizer que esse é um espírito do nosso tempo. E isso pode pegar nós, sim. Por isso que eu queria falar mais sobre essa questão. Porque o ódio tem se mostrado e avançado sobre esse mundo. Ódio. Sempre teve. Estava falando agora mesmo com você, né? O primeiro crime que existe é entre irmãos, por causa de inveja. No Éden. É típico de nós. O que o ódio faz? Mas a gente está vendo ele se mostrar de um jeito que a gente não tinha visto. A intolerância tem gerado uma violência e dor e sofrimento incomparáveis para mim. Os desafetos têm se alimentado, o desrespeito é uma consequência disso. Ofensas gratuitas, do nada, com gente que você nunca viu na vida. A generosidade, a solidariedade genuína, que, ao meu ver, enxerga, então, a necessidade do outro e se coloca nessa necessidade, são raros. Isso vai denotando, então, os sinais que a humanidade está cada vez mais egoísta, cada vez mais insensível, a própria espécie ignorando a si mesmo. Isso é típico do ser humano. Eu acho que se a gente não toma cuidado, não presta atenção,
mesmo com o nome cristão, a gente pode se envolver com esse tipo de sentimento. Eu acredito nisso, sim. A gente está nesse mundo. Eu, essa é a palavra. Nós não cabe. Nós não cabe. Vai perdendo espaço. Ou seja, isso infringe a própria natureza humana, a gente que é criacionista, entendendo que um Deus trino nos formou. Onde o nós é a grande essência humana. Vocês vão ouvir eu falar sempre sobre isso aqui. Então, com isso, a intolerância, a falta de paciência é acelerada. As rupturas são cada vez mais vistas. Aí tem umas outras coisas, né? Esse cindir tão rápido. Aí vem como essa toque do celular. Se alguém te afligiu de algum jeito, ou você, e vice-versa, e, enfim, você nem sabe direito por quê, você tem uma sensibilidade nessa telinha que está aqui em cima do púlpito agora, e você cancela, você exclui. Uma pessoa inventou isso, pensando aqui nos nossos amigos vizinhos aqui, controladores de voo, que inventaram a tal da tela capacitiva, para você ser mais ágil em como intervir em situações de perigo entre aeronaves. E o Steve Jobs trouxe isso para um celular. Sabe como isso funciona? Anotei aqui. A tela possui uma camada condutora que gera um campo elétrico. Quando o dedo, que é o condutor, toca a tela, ele absorve uma pequena carga elétrica, alterando esse campo. Então, é pura física, não é mágica do Steve Jobs. Então, os sensores vão identificar essa alteração e começam a calcular o local exato do toque da tua trajetória de movimento. Quer dizer, olha que interessante, essa tecnologia é maravilhosa, é uma grande evolução. Mas o ser humano é craque em pegar coisas excelentes e transformar em coisas ruins. Então é uma evolução que pode tornar essa questão intuitiva ainda mais sensorial. Não é mais só o que você vê, o que você escuta, é também o que você sente. Você está entendendo o que eu estou querendo trazer para você? Que quanto é amplo e profundo essa questão do ódio, da insensibilidade, da impaciência, do cancelamento. Porque me parece que essa é uma grande janela para a alma, ou da nossa alma para o mundo. Não quero fazer nenhuma apologia contra a internadade, vocês estão me entendendo, né? Então tá, beleza. Eu sou um usuário contumaz, então é só a gente... Mas é importante a gente entender essas questões. Então, há uma interação, né, como eu disse, dos nossos sentidos com esse movimento, né, que vai denotando muito do que é o nosso próprio coração. Minha insatisfação, minha impaciência, minha intolerância, que eu respondo assim. Então, a gente vê, a gente sente, a gente digita também, a gente arrasta e a gente cancela. Jesus de Nazaré, ele traz uma proposta num texto tão antigo que fala alguma coisa sobre esse tema e que eu gostaria de falar para vocês, exatamente sobre o primeiro slide. Eu acho que uma das dicas para a gente enfrentar esse ano, que não, como outros não vai ser fácil, mas onde de fato me parece que os corações estão cada vez mais frios e insensíveis, por sua vez mais egoístas e por sua vez mais odiosos. E vocês e a gente convivem um com o outro. Essas são realidades dentro dos nossos lares. Excelente pano de fundo para cisão entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos. A gente tem que estar atento para esse ano. Então, Jesus nos propõe essa história que está em Lucas 10, e eu quero ler com vocês. Dá para colocar o texto de Lucas 10? A gente vai ler do versículo 25 ao 37. Eu vou abrir aqui, se ela for achando lá. Eu devia ter avisado ela antes, eu esqueci que a gente ia fazer essa leitura. Eu acho importante que ela seja feita. É bom ler a Bíblia, né? Aproveitar essa oportunidade, a gente lê junto. Show, obrigado, Eli. A partir do 25. É NVI, né? Perfeito, eu vou lendo daqui. E você vai pulando daí, tá bom, Eli? Obrigado, viu?
Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Você não prestou atenção em mim, não está meio chato? Agora é Jesus que está falando. Segura a onda e vai lá. Força nas perucas, vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor teu Deus, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faz isso aí, pratica e você vai viver com abundância. Tá bom? Valeu, aquele abraço. Ele não gostou muito da pergunta. Então, para querer justificar-se, ele pergunta para Jesus: tá, mas e quem é meu próximo? Uma excelente pergunta, na verdade. Esse cara era bom mesmo. Então Jesus responde assim, ele conta uma história bem peculiar do nosso mestre, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto isso, o homem passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver com ele, ok? Qual desses 3, então Jesus pergunta, vira para o homem, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Eu imagino que meio encabulado ele deve ter respondido. Aquele que teve misericórdia dele. Ele deve ter respondido assim: foi aquele que teve misericórdia dele. Ele não falou quem era, samaritano, porque eles não falavam samaritano. Ele respondeu assim, o perito. E Jesus disse: beleza, voltamos à estaca zero. Vai e faz igual, beleza? Dissecando esse texto maravilhoso aí, a gente vai trabalhar nele agora. Pode colocar o próximo. Versículo 25. Começa... Pode colocar a imagem, não tem problema não. Se trata de um intérprete da lei. É isso que o texto fala. Lá no final ele fala perito. Lei, a palavra grega é nomikos, que é dizer advogado. É aquele que estuda a lei e advoga uma causa. Era um cara estudioso, um cara que dedicou a vida a isso. E a gente vê pelo diálogo que, de fato, ele era um cara muito assertivo no que ele estava colocando, né? Só que, assim, ele faz uma pergunta, não é para travar um diálogo, para eles ficarem amigos, era para pegadinha do malandro mesmo, entendeu? É pejorativo o tom que ele usa nessa... ele quer colocar Jesus à prova. Coisa de menino, de 50 anos, fazer uma competição, quando um acelera mais que o outro no farol, né? Se é homem, é fogo. E é isso. Ele quer uma competição com Jesus, né? Pode colocar o próximo, a próxima imagem. Conseguiu voltar nelas, Eli? Pode sair da Bíblia e voltar para o programa lá. O versículo 26, Jesus diz, obrigado, querida, o que a lei diz? Ele pergunta para o homem, o que a lei diz? E ele vai citar, como a gente viu aqui, perfeitamente Deuteronômio 6,4. A gente sabe, teologicamente, que se trata do Shema. Trata-se da confissão mais importante na prática religiosa judaica. É o cerne da fé, é daí que parte tudo. É o Shema, perdão. E o que quer dizer Shema, senão? Ouve. Ouve. É muito curioso, porque o que é colocado, né, pelo próprio Deus é: ouve, Israel. E a impressão que me dá,
olhando para o Antigo Testamento, é que é exceção quem consegue ouvir. E a impressão que me dá é que a gente está continuando no mesmo termo. Muitas vezes a gente pode cair nisso. Ouve com atenção, irmãos. Ouve. Vamos em frente aqui. Então ele traz e fala exatamente o que está escrito lá. Eu transcrevi o Shema. A gente vai ler. Perfeito. Dá para ler daí? Eu não sabia se ia ficar. Bom, aqui do meu eu não vou conseguir. Eu vou ler com vocês porque eu acho que vale a pena. Escute, povo de Israel. Ouve, Shema. O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Aí vem as recomendações sobre essa ordenança. Presta atenção porque eles praticam isso até hoje. Um judeu ortodoxo pratica exatamente assim. Guardem sempre no coração. Isso quer dizer, já antecipo, cabeça, mente, o centro do ser humano. Os nossos pensamentos, a nossa força, nossa existência, a nossa racionalidade. E aquilo que transcende também, que a gente chama de alma. Então, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços. Muitos fazem isso. Está escrito lá, o Shema 6,4. Uma coisa assim, por baixo da camisa muitas vezes. Repita essas leis, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços, na testa, para não se esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas nas suas casas e nos seus portões. Não esquece, ouve, Israel, que o teu coração, a tua força, quem você é, a tua existência, precisa estar nas mãos de Deus. E eu vou falar que esse cara, ele é tão bom, porque ele não falou só o Shema. Ele traz uma peculiaridade que Jesus vai trazer em Mateus. Pode deixar aí por enquanto, querida. Que é o texto de Levítico 19, 18. A gente vê que ele é um conhecedor da lei. Ele, de fato, advoga bem a questão da lei. E ele fala assim, ame seu próximo como a ti mesmo. Olha que sacada dele, porque não era comum isso. São momentos diferentes da revelação de Deus. Aqui ele sintetizou nesse texto que a gente acabou de ler, nessa conversa com Jesus. Ele foi muito sagaz. Mostra que sabe. Interpreta corretamente. Porque não existe como você separar esse amor de Deus. Está perfeito. Não existe como separar esse amor a Deus, a tua fé, a tua dedicação, se isso não se tem um fim no outro. Se isso não se manifesta no teu amor ao próximo. E Deus é tão bom que ninguém nasce de outro jeito, senão dentro de alguém. Então isso está assim marcado na nossa existência. O amor de Deus só é visto e tem sentido no outro. Pode colocar o próximo ali. Então, é isso. Essa conexão que existe entre a alma, a mente e o corpo, ou seja, quem somos, o nosso coração. Não há como desassociar um mandamento do outro. A interpretação está brilhante. Nossa paixão, nossos sentimentos e afetos, que é o coração. Nosso entendimento, nossa razão, nosso corpo, nosso tudo que somos com aquilo que a gente vê de forma concreta, tudo que a gente ouve, vê, escuta, toca. Nossa alma, aquilo que transcende, que vai muito além de tudo isso e que está ali na nossa existência. Nosso coração, portanto, isso é o principal, nas mãos do Senhor. Amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pode colocar o próximo ali. Então, no versículo 28, Jesus diz, perfeita resposta. Perfeita resposta. Você foi brilhante. Ele já tinha conversado com alguns fariseus, alguns se mostravam assim mais sabichões, mas esse cara foi bem, ele acertou bem. Jesus não fica... Né? Ele está falando sério. Exato, parabéns. Mas aí ele traz aquela saliente. Então vai lá e faz. Ele sabia que aí era o calcanhar de Aquiles, que a gente falou da terceira dica, pagar o mal com o bem. Então, a teoria é ótima, mas ela sem prática ela é incompleta, ela é manca, ela não funciona. Não é mesmo? Versículo 29. Ele então traz essa pergunta que é muito sagaz. Mas quem que é o próximo? Quem é o próximo? Não existe explicitamente essa resposta na palavra de Deus. Ela existe de uma forma contumaz, em vários momentos da palavra de Deus. Mas quem é o próximo? E é isso que eu gostaria que a gente falasse aqui um pouquinho. Então aí Jesus, pode colocar o próximo, traz essa história
que é maravilhosa. Peculiarmente, Jesus conta uma história. É assim que ele gostava de explicar as coisas. Então, as dicas são o seguinte do texto. Um homem estava descendo de Jerusalém em Jericó. Isso já denota se tratar de um judeu que estava cumprindo com alguma obrigação religiosa ou estava fazendo um negócio que é bem peculiar. Estava lá com a lojinha dele, Benjamim foi vender os pães e estava voltando para casa. É uma distância de aproximadamente 24 quilômetros, só que é uma... Como fala? Pidambeira, como que é? Pirambeira. Porque Jerusalém fica no alto, certo? E para descer ali, cascaio, não tem um caminho bacana, assim. Né? Não tem o graal no meio. É difícil descer, perigoso. Mais que isso, cheio de assaltante. Viagemzinha, nada simples. E ele está descendo ali. E dito e feito, esse cara é assaltado, ele é espancado, ele é deixado seminu numa estrada ensanguentado. Aí o que acontece? Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Um sacerdote. Quem era o sacerdote? Fala aí, para você. Um religioso. Um homem de Deus. Opa! Quem mais? Quem é o sacerdote? Me ajuda aí. A autoridade religiosa. A gente vê nas histórias de Jesus o quanto os caras tinham moral, até lá mesmo com o governador. Que mais? Quem é um sacerdote? Qual é o papel do sacerdote? Pode falar. Ensinar. Cuidado. O símbolo máximo. Tem uma coisa além disso. Ele é o que intermedia. Ninguém tinha acesso direto ao Santo dos Santos. É um homem absolutamente, exclusivamente separado para ser o intermediário entre você e Deus. Sacerdote. Mas sabe o que o sacerdote fez? Ele viu de longe um cara seminu, espancado, sangrando, naquela estrada perigosa. Eu não paro aqui mais nem que a vaca tussa. Ele muda o lado, ele passa de largo, diz o texto. Isso é para chocar o moço da resposta. E é para chocar você e eu também. Mas não fica tirando o corpo de fora, não. Será que a gente parava? Acho que sim, alguns outros, mas talvez não, porque é perigoso ali. Pensa no lugar mais perigoso que você conheceu, que você andou na vida. Não vale Mauá. Era assim. Pessoal que mora aqui em São Paulo, que anda na região central, Avenida do Estado, perto do Mercadão. Eu já vi várias vezes menino vindo na bicicleta na contramão, dando uma pancada no vidro, vidro para todo lado, pegando o celular. Você já viu essa cena? Aconteceu com alguns de vocês aqui. Pronto. O que você faz na próxima vez? Ou você muda o caminho, ou você passa de largo. Eu vou falar, pronto. Gente do céu, agora eu estou me lembrando. A menina saiu do carro. Está gravando. A menina saiu do carro. Ela estava com o primeiro botão desabotoado. Não sei se vocês fazem isso. Eu faço isso também. Está no carro, está apertado. Ela nem lembrou disso, porque ela ficou tão atônita, aquele monte de vidro no chão. Ninguém saiu do carro para ver se ela estava bem. Estava todo mundo esperando para o farol ficar verde. Até porque todo mundo falou, não tem o que fazer. Louvado seja Deus. Sempre surgiu um samaritano no teu caminho. Que coisa boa. Aí vem o levita. Pronto, quem é o levita? Aí vocês sabem bem que hoje em dia, até de uma forma errônea, se fala. Quem que é o levita? Vamos lá. O mestre da música. Não é só música também, né? É a Simone, a Beth, é o Rodrigo, é os meninos lá da técnica, o pessoal que trabalha para que o culto aconteça. Só que a gente não tem nada a ver com o que era aquilo lá. Tá bom? Importante. Importante dizer. O Rodrigo é leoto, eu sou Feliciano. Não tem levita aqui, né? Você não tem parte na Leves, não, né? Então é isso. Mas era alguém que naquela época tinha esse status. Todo mundo respeitava. Esses caras você conhecia pela roupa. O levita aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com o sacerdote. Viu o cara ensanguentado, lugar perigoso, seminu, estou fora, passa de largo. Então vem o anjo, o samaritano. Agora eu pergunto para vocês, está ficando mais difícil. Por isso tem que vir no semear. Semear deve começar em março. Vamos estudar a Bíblia, segunda parte de Romanos, carta maravilhosa. A gente vai chegar aqui às 9 da manhã, toma café da manhã junto, 9h30 começa a aula, 10h30 acaba.
Amém, irmãos? Amém, irmãos? Beleza, vou ver esse amém. Está tudo gravado lá. Vamos lá. Quem é o samaritano? O que você sabe sobre o samaritano? Povo excluído. Aonde que eles ficavam, mais ou menos? No norte. A história antiga, regressa de Israel, tinha ali Benjamim e Judá. As outras 10 tribos se unem no norte. Eles viram inimigos. Gente, a história é parecida, talvez, quando você era criança e disputava o desodorante com seu irmão. Alguma coisa assim. Fatalmente. Isso ganha contextos e requintes de guerra bélica, de Terceira Guerra Mundial. Quem tem filhos em casa sabe como é isso aí. É assim que aconteceu. Eles eram filhos da mesma parentela. Tá? Abraãozão. Antes eram os hebreus. Os hebreus. Né? Abraão, Isaac e Jacó. Povo hebraico. Que quer dizer, para além do rio. Lindo texto. Olha, todo hebraico. Acabou. Não existe mais hebreu. Existe o judeu e o resto. Eles foram invadidos pelos assírios. E aí, passa ano, entra ano, sai ano, entra ano. O que acontece? Eles casam com os assírios. Aí os judeus aqui do sul, a Judéia, esses caras não valem nada. Eles são pior do que os assírios. Eles são pior do pior do pior. É um ódio que vai de geração a geração. Eu já falei isso aqui para vocês uma vez, talvez, não sei. Mas eles acordam de manhã, Senhor, obrigado pelo pão, obrigado por isso, obrigado pelo aquilo, faz a oraçãozinha, estende a mão para o norte e fala, e amaldiçoa os samaritanos, em nome de Jesus, amém. Mas Jesus não, né? Era isso. Esse samaritano, esse anjo, filha, é isso. A pessoa menos, não sei como seria o contexto, mas a pessoa menos indicada do mundo aparece lá. Aconteceu uma coisa parecida comigo, uma vez já contei essa história aqui. Quando acabou a gasolina, enfiaram meu carro numa comunidade, eu falei, lascou. Os meninos foram, sumiram do mapa, voltaram com gasolina, botaram a gasolina, empurraram o carro, fui embora. Eu falei, quanto eu te devo? Nada. Mais ou menos por aí. E aí é muito lindo, porque ele saca, ele vê, ele faz diferente, ele vê que tinha uma coisa errada, e ele se aproxima do que está ruim. O texto é bem assim, vê e passa de largo, vê e passa de largo. Ele vê e muda o caminho para passar perto. E quando ele está perto, ele vê ali um homem em chagas, um homem sangrando, um homem sofrendo. Mas é legal, os teólogos de plantão apontam ele como um judeu. Dá mais sentido para a história. Podia não ser, porque na verdade isso pouco importava para o samaritano. Essa é a questão. Deus tem falado com a gente sobre isso. Lembra do Natal? Chama todo mundo para a grande festa. Não é quem parece que merece estar na festa. É todo mundo se achar. Acho que esse bom samaritano tinha esse olhar. E aí ele saca o óleo e o vinho. O óleo não é necessariamente para cuidar de doente. Ele provavelmente estava levando isso para a casa dele. Mais ou menos quando era uns 2 anos atrás, um vidrinho de galo pequenininho, R$50. Mas era bem mais caro, um bom óleo, um bom azeite. E era azeite, não era de girassol não, era de oliva mesmo. E o vinho? Já pensou um peramanca só para limpar as feridas de um cara, Ulisses? Uma garrafa aí de R$2.000 de vinho? Não sei qual era o vinho que ele tinha. Mas ele usou o vinho por causa da questão alcoólica e faz asepsia das feridas, é o metiolate. O óleo é o unguento para passar por cima e formar uma casquinha para ajudar a curar. O texto não fala que ele parou para pensar, ele foi sacando o azeite, foi sacando o vinho. Eu não sei se o jumento dele era tipo uma BMW, eu sei que ele bota para dentro do carro e leva no jumentinho até uma hospedaria. Não sei se a hospedaria era 1, 2 ou 5 estrelas, não sabemos. Só sei que ele levou para lá. E diz o texto, continuou cuidando dele. E aí ele tinha que tomar conta dos negócios dele, me parece. Ele deixa 2 denários, 2 moedas de prata, pagamento de um bom serviçal de um dia. Eu acho que não no padrão brasileiro. Devia ser pelo menos uns R$400. Ele deve ter deixado uns R$800.000 ali. E ainda disse, faz o que precisar, que na volta eu passo a régua. Aí Jesus vira para o moço e fala, então, quem é o próximo? Quem foi mais próximo desse homem? Ele responde, não como escrevi ali, né? O samaritano, aquele homem que cuidou dele.
Aí Jesus fala. E aí está a grande dica da terceira. Vai e faz isso. Paga o mal que uma geração inteira, 2, 3, 4 gerações colocaram na tua cabeça que aquele povo não presta. E cuida, e acolhe. Muda o teu caminho da tua própria direção em direção do outro. E agora eu quero ser bem assertivo nesse momento que eu estou concluindo o nosso tempo. Pode ser, por exemplo, como a Ilana está fazendo, e nós estamos fazendo junto com ela agora. Ela mandou uma mensagem, a gente tem que tomar cuidado como comunica as coisas, mas eu falei para vocês que eles iam estudar Mateus 8 com um povo que mora na montanha, que não tem nem língua escrita, e aí queriam entender uma língua que eles nunca ouviram para desenvolver essa língua e poder falar do Evangelho, para eles subir o Himalaia e lá falar, tem Jesus e assim assado. Mais ou menos o que a gente está ouvindo aqui, você entende tudo. Na verdade, deve ser uma mensagem até, acho que meio assim cortada, né? Jesus ama você. E esses caras que estão lá, estavam com a corda no pescoço para poder aprender. Pode ser assim. Pode ser nos projetos que a gente faz aqui. Os meninos que a gente, em nome de Jesus, vai continuar recebendo aqui, logo, logo, aos sábados. Mas é importante, aí vem o segundo motivo que eu falei que eu ia pregar. Isso aconteceu em Mauá, no mercado Baronesa, que põe todo o açaí no bolso. É um terço menor, mas é coisa boa. O preço é bom. O azeite galo lá custa uns R$30. Eu estou, nesse janeirão aí, foi o dia que a gente foi fazer um almocinho especial. O Natan não estava. Perdeu, fião. Fui atrás de creme de leite fresco para fazer um negócio lá. Aí eu procurei, e o Baronesa, apesar de ser um terço do tamanho do açaí, ele parece que tem 5 vezes o tamanho, às vezes, porque eu não consegui achar, eles mudam as coisas de lugar. Aí saiu uma moça ali do açougue, mas ela estava com a camisa do mercado. Falei, moça, oi, pois não. Onde tem creme de leite fresco? Ela parou, pensou. Eles mudam tudo aqui de lugar, às vezes eu não consigo lembrar. Aí eu falei, exatamente. Aí a gente foi para um lado do mercado, ela e eu ia atrás dela. Aí ela chegou lá para a moça do laticínio, já sei, isso deve estar perto da padaria. Aí vai lá na padaria, suco de laranja, creme de leite fresco. A gente ficou uns 5 minutos ali. Olha que engraçado. Fui fazer outras compras, voltei, agradeci imensamente a ela. Fui passar no caixa de 20 volumes. Quem estava no caixa? A moça. Ela não é estoquista, ela não é gerente, ela é caixa. Ela estava vindo do almoço para ir voltar para a hora de trabalho dela. Ficou rodando comigo ali. Aí eu falei, moça, você sabe como você me abençoou hoje aqui? Porque eu entrei esse ano achando que esse mundo não tem jeito, não. É só ódio, é só impaciência, ninguém quer saber de nada. Você podia muito bem falar, não sei, virar as costas, você estava no seu direito. Você ficou rodando comigo aqui dentro. Moço, imagina, para com isso. E passou, a gente continuou trocando ideia, o pessoal estava louco, porque é de 20 volumes, e ali ia ser rápido. Sábado de manhã, sei lá. Eu sei que aí ela me contou. Pois é, hoje de manhã estava vindo para cá no ônibus, eu vi o moço correndo que nem um doido. Aí ele parou assim na frente do ônibus, e o ônibus quase bateu no braço dele. Falei, puxa, se você fosse a motorista... Como é que a gente paga o mal com o bem? O bem com o mal. Como é que a gente faz isso? É dentro de casa. É no mercado Baronesa. É quando você sair daqui e alguém pular à tua frente, na hora que você pegar o frango frito ali. Você está querendo no pescoço dele. Não deixe esse ódio tomar conta de você. É quando você, que trabalha em rede pública, e ouve que você é funcionário porque você paga o imposto e você tem que trabalhar para ela, e você não sai respondendo ou virar as costas simplesmente. É mostrar onde está o creme de leite fresco. É quando teu filho requerer tua atenção. É quando teu vizinho contar alguma coisa, porque as pessoas não estão contando mais as coisas. Quando eu ia para o interior mais,
a gente cruzava a rua e as pessoas ainda se cruzam, sorriem, falam tarde, dia, noite. Aqui não acontece isso, mas já faz muito tempo. Por quê? Eu acho. O amor de muitos esfriará. Mas Jesus, aí vem a questão que eu coloco para vocês. Pode colocar o último. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Deixa eu ler alguns versículos antes para terminar. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. É assim que a gente faz. Não seja ávido, já que você tem uma interação sensorial com isso aqui, para cancelar, para xingar, para contrapor. Não faz isso, não. Faz das tuas mídias uma janela de esperança e de amor que acolha. Que o nome de Jesus seja visto acima de tudo. Porque assim, como disse Jesus para aquele homem, você vai viver abundantemente, que é uma expressão para como alcançar a vida eterna. Jesus não fala exatamente como ele fala, olha, vai viver bem, em paz em 2026, quando você faz isso. Então, minha pergunta para terminar, depois que a gente ouvir isso aqui, meninos. Quem é o nosso próximo? Quem é teu próximo? Não é só marido, mulher, marido, filho, amigo. Os inimigos também estão próximos de nós. Aqueles que são elencados como. Qualquer pessoa, isso. Esse mundo aqui é uma portaria, é uma porteira velha. A gente se esbarra em todo mundo aqui. É qualquer pessoa que todos são amados por Deus. Absolutamente da mesma forma. Mesmo que seja um samaritano, mesmo que seja daquele ou outro partido, mesmo que acredite ou não acredite naquilo, seja dessa ou daquela religião, que faça isso ou aquilo, Deus o ama imensamente como ama eu e você. E Ele só pode manifestar esse amor, como bem disse o homem na resposta, do amor a Ele, através do próximo. É assim que a gente está em paz no coração. Outra pergunta. E como que Jesus aparece para ele? Isso é fácil de responder. Como é que Jesus apareceu para mim no Baronesa? Não lembro o nome dela. Quase que eu tirei uma foto com ela, para mostrar para vocês. Eu até fiquei pensando nisso. Jesus aparece assim, mostrando creme de leite fresco. Falando bom dia no elevador. Bom dia, crianças. Deus abençoe teu dia. Molecada. Jesus precisa ser visto através de vocês, cara. Muito. Muito. Vocês são esses anjos aí, ó. Não vem inimigo em ninguém, não. É gente amada por Jesus. Se põe no seu lugar. Não fica tomando peteleca à toa, não. Mas ama. É assim que Jesus aparece. Através do ver, passar perto, acolher, abrir mão do óleo e do vinho, ser cordial, ter paciência, ser generoso. Ser generoso, usa a tua energia para ser generoso. Que Jesus seja visto em nossos lares, irmãos. Que Jesus seja visto através dessa igreja. Que essa seja uma igreja que traga isso no peito. Que o amor lance fora todo medo em 2026 nas nossas vidas. No nome de Jesus. Paulinho? Enquanto o Paulinho vem com o time aqui, eu queria orar com vocês. Pode ser? Baixe sua cabeça aí um pouquinho. Faz aquela respiração. E lembre-se que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, disse Jesus de Nazaré. Todos os dias. Lembre-se que as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem nos dá a última palavra. E lembre-se, não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Que seu 2026 seja abençoado em nome de Jesus.